Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela rádio e TV Câmara Bauru, nos canais abertos e fechados, nós discutimos a missão pública para entender um pouco da nossa economia, nossa atividade. A gente cita Bauru ao longo do tempo, de todos os aniversários da cidade, como um grande centro logístico, geográfico, de rodovia, hidrovia perto, aeroporto, temos um urbano, temos um de fora, temos plataforma EAD de exportação, temos um monte de virtudes e também de desafios a fazer, mas a gente quer hoje, através do nosso bate-papo com um especialista do setor, perguntar se nesse segmento você conhece a atividade comercial com as oportunidades que estão na cidade. Nós vamos falar sobre hub e centros logísticos de transporte e tentar mostrar para você por que Bauru, aqui no chamado coração do estado de São Paulo, está ou não, tardiamente, aproveitando esta oportunidade de desenvolvimento e desenvolvendo novos negócios. Por isso, a gente convidou para bater um papo e agradece aqui pela Rádio e TV Câmara o Fábio Biancardi. Ele está há um bom tempo no setor, ele é corretor de imóveis há 30 anos, mas é consultor imobiliário, industrial e na área logística para desenvolver esses grandes negócios. Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Nelson. Muito obrigado pela oportunidade. Hub, para quem não conhece, para quem estudou logística, como o Rubens que nos acompanha aqui, você tem uma oportunidade de negócio muito difícil naquelas encomendas. Eu que sou do interior das cidades pequenininhas, o mercadinho, para saber quem leva o alimento, quem leva o perecível, uma câmara fria, se o açougue tem condição de pensar. Não, estamos falando de modelos de grandes galpões. Agora, a pergunta inicial é por que nós estamos aqui conversando sobre a consolidação de um segmento tão importante como esse chamado de condomínios logísticos aqui em Bauru, na sua visão? Tá certo, Nelson. Nelson, a nossa cidade, como todo mundo sabe, sempre teve uma vocação, desde o seu nascimento, né, do berço da ferrovia, e ela foi se expandindo e se tornou um centro de serviços para atender uma região muito grande. Aí, hoje até em torno de 300 quilômetros, cidades pequenas, que produzem, são produtivas e precisam levar a sua mercadoria, dar andamento para a sua produção, mas também precisa consumir. Então, sempre foi muito atrativo a nossa movimentação comercial aqui em Bauru. Por outro lado, a gente está já há mais de uma década muito bem guarnecido pelas rodovias que a gente tem, o transporte rodoviário. Daqui de Bauru você parte e vem para qualquer lugar do Brasil. Consequentemente, os grandes centros logísticos, Campinas, a região de São Paulo, outras regiões, Minas Gerais, enfim, todos têm os seus centros logísticos. Mas em função de custo e de tempo, né, ainda mais com a chegada do e-commerce, se tornou necessário você ter outros polos para poder redistribuir a mercadoria. Saturou Guarulhos, por exemplo? Talvez pela questão de viário, segurança e custos, entendeu? Eles, claro, sempre eles têm todos eles uma área infinitamente maior do que a gente tem ainda disponível hoje em Bauru para armazenamento. Mas aqui se tornou mais fácil a mobilidade, o viário, a contratação de mão de obra, que é muito importante, a gente tem uma grande facilidade também, e no final de tudo, o custo final realmente ficou muito atrativo. Quando a gente fala de hubs para entender, a gente vai aos poucos fazendo isso de forma didática, aproveitando a sua experiência e contribuição, Fábio. Se a gente olhar aqui, eu comentei sobre isso, né? Sou casado com uma londrinense aqui de Londrina. Estamos a 300 quilômetros de Londrina, 300 quilômetros do meu amigo de Franca, 200 quilômetros de Ribeirão Preto, Araraquara, aí olha para o outro lado, é a mesma coisa, Piracicaba, fala, opa, estamos no meio do jogo, custico-lógica na hora do investidor falar isso, eu preciso levar pequenas mercadorias, Mercado Livre, ou grandes carretas de refrigerantes e água. Nós estamos dentro desse bloco. Estamos dentro desse bloco. Nossa grande gargalo sempre foi a estrutura física dos galpões. Isso é uma coisa que atrasou um pouco, o pessoal sempre esteve à procura aqui em Bauru, mas sempre teve limitações, principalmente na questão do volume, como você disse, grandes carretas, demanda de um pátio grande, a segurança, a logística do próprio viário e o armazém em si tem uma característica diferenciada. São armazéns com pé direito muito alto, uma categoria de licenciamento de bombeiro que é uma exigência grande, a gente chama de J3, J4, a questão de capacidade de piso de armazenamento, para você colocar empilhamento até altura muito grande. E nossos galpões dos nossos distritos, vamos dizer assim, né, que era o nosso carro-chefe, eram feitos em outra década. Né? Galpões têm em média 30, 40 anos. Então as empresas que têm todo um critério de avaliação para alocar e para se instalar, por vários motivos, contrato, seguro, etc., acabava não conseguindo se instalar em Bauru.
Então, desde o primeiro condomínio nosso, que está aí já, onde era a antiga CESP, você sabe disso, aquilo começou a tomar outro corpo e a demanda começou a aumentar e a procura foi retornando. Consequentemente, acabou hoje nascendo aí o que eu estou envolvido hoje, né, na parte comercial, que é a antiga Mondelez, que também demonstrou essa mesma capacidade. O aproveitamento de uma área grande, já consolidada, licenciada, documentada, com uma área de construção de prédios de grande porte, uma categoria muito boa, despertou em portaria, segurança, localização, assim como agora também a Prevale, que está aí em Agudos também com um condomínio novo ali, vizinho da Madeiranite, foi arrojada, colocou na frente, deixou o prédio pronto, está aqui a 8 quilômetros de Bauru, prédios já novíssimos, dentro de um valor de mercado coerente. Então as empresas começaram a se movimentar novamente para se reinstalar aqui em Bauru. Legal. Eu acho que isso é uma demanda crescente. Aí a gente vê, não é questão de discutir governos aqui, mas discutir o nosso caminho. A gente errou lá atrás então, ficamos falando até hoje aqui em pequenas áreas de 2.000, 2.500 metros, que não são indústria, cada qual no seu ramo, tudo bem, são instalações comerciais, geram emprego, mas para efeito desta demanda de grandes armazéns logísticos, a gente não cuidou disso. Não, para disponibilizar a oferta. A gente ficou um pouco ilhado, né? A nossa cidade foi cercada lá atrás, na década de 70 em diante, por núcleos habitacionais, investimentos em moradias populares, e a gente foi fechando o cerco pensando que só a área comercial seria suficiente. Nós já temos um município que tem uma limitação e nós não prevemos esse futuro, que seriam áreas muito maiores do que existentes, áreas grandes, para essas grandes acomodações aí de operadores logísticos, de empresa que tem a sua transporte próprio, e isso agora a gente está correndo atrás novamente. Acredito que com a iniciativa privada, com os pequenos fundos que estão se formando, porque se tornou um outro atrativo como investimento imobiliário, né, o pessoal se juntar, fazer o empreendimento já com contrato garantido, porque afinal de contas uma locação sob encomenda desse porte é para longo prazo, 10, 15, 20 anos. Então, nós estamos pensando aqui no futuro que a gente vai acabar se equiparando a esses centros grandes que a gente já conhece. Né? Ou seja, armazéns ou condomínios logísticos, chamado na sigla inglesa em BTS, né, alocação sob encomenda para aquele que está lidando no mercado todo dia, o cara quer galpão de 15 metros, um negócio gigantesco, área de pátio, estacionamento, hidrante, segurança e licença rápida. Exatamente. Justamente para fazer sentido a ele transportar essa operação para cá. Então isso equilibra o custo, dá uma agilidade, né, dá uma maior capacidade e com isso ele está atendendo, como a gente sabe, uma região muito grande e próspera que é que está em torno de nós. Né? Se a gente pensar geograficamente hoje, tem o negócio que você está coordenando aí, avançando com a área da Mondelez, ali da CETEP, onde é a GCCom, aqui o Prevale em Agudos, como os três segmentos para as pessoas visualizarem quando passam pelas rodovias aí. Exatamente. O pessoal que prospecta isso está em constante contato com todo mundo na cidade, comigo e outros parceiros aí da área de locação comercial, e eles começam a fazer estratégia, né? Hoje você sabe que com todos os meios da internet, ele coloca tudo no Google, rapidamente ele traça um projeto e fala, eu quero aqui. Então esse quero aqui pode ser algum desses que estão em andamento, funcionais, prontos para atender, dependendo do tamanho da operação e da pressa, da velocidade daqueles contratos, e outro que pode dizer, eu quero aqui, você faz para mim? Opa, peraí, vamos fazer. Entende? Aí entra uma questão do poder público de, no mínimo, ele não atrapalhar se ele não tiver projeto. Né? A gente lá na década de 70 juntou um monte de moradias habitacionais, ok, tinha uma questão de habitação, mas ilhou e tornou a cidade mais cara em transporte, estruturas e serviços públicos, lixo, equipamento de educação, saúde, isso é uma realidade nossa. Ela se espalhou, como muitas outras cidades, não criou ambientes no meio para esse tipo de negócio, embora cortados por rodovia, e veio nos anos 90. Aí o plano diretor a gente errou de novo, então. Faltou novamente a gente incluir isso. Se você pensar que hoje esse polo todo que a gente tem essa vocação pode gerar muitos empregos diretos e indiretos, trazer muito recurso, né, muito recolhimento de impostos para a cidade. Claro que a gente sabe que a gente não pode contar somente com o poder público. Então a iniciativa privada vai correr atrás. Eu acredito que já houve uma grande abertura, já está havendo já um interesse comum aqui do município em trazer essas empresas para cá, mas algumas mudanças realmente dependem da política nossa de acompanhar. Aí eu falo de estratégia, tempo, né, e enxergar a função daquele que se propõe a ser gestor público para colaborar na nossa discussão pública. Com a reforma tributária, a gente fala, não sai da origem e vai para o destino. A gente tem que aproveitar essa onda também. Exatamente. Por uma questão de investimento.
O que o investidor desse procura? Ele está lá, um grande grupo de uma área específica, da área de refrigerantes, bebidas, seja o que for, ou aquele que vende pequenos produtos em escala, né? Televisor, celular, que ele tem milhares em volume de pequenas quantidades para encher as carretas dele. Vai lá na Bauru Lins e chega ali na área da Mondelez, ao longo do tempo, você vai ver quanto que sai de vans, caminhõezinhos ao longo do dia para você enxergar como esse formigueiro logístico para enxergar no tempo isso. Agora, eu preciso de um galpão em Bauru com essas áreas de pátio tal, dessas condições. É um grupo que vem e investe para construir no meio? Já existem grupos de fora que vêm buscando há muito tempo se colocar na nossa cidade, porque eles estão em várias cidades, em vários estados, são grupos muito grandes. Os nossos grupos menores, eles entendem como é o funcionamento da nossa cidade e respeitam o tempo que a gente vai crescendo. Ok. Então, nós temos aqui vários limitantes, né? Você sabe, nós temos muita área que não pode ser ocupada porque faz parte do cerrado, por topografia, porque não está abastecido, porque não tem água, não tem viário. Então, esse custo todo é calculado pelo investidor, até que ponto ele pode fazer isso do bolso, sabendo que vai demorar um pouco mais para ter o retorno, mas será uma coisa para um futuro muito longo, né? Vai se consolidar. Então, hoje o custo, em primeiro lugar, é a localização da área, né? Não precisa nem dizer que a rodovia Marechal Rondon, ela é o carro-chefe nosso. Agora a gente foi agraciado aí com as marginais todas funcionais, então nós estamos com acesso melhor, então o pessoal começa procurando as áreas próximas à rodovia. Mas vão se estendendo dentro das limitações. Algumas áreas têm tamanho, mas não tem topografia. Então esse custo é avaliado, muitas vezes os proprietários das áreas, sabendo que estão há muito tempo com aquilo parado, sem objetivo, sem foco, preferem entrar como um cotista num fundo desse e ele fala, eu vou entrar com a área, vocês constroem e vamos fazer. Isso Entendi. Facilita muito. Então existem muitos projetos em estudo de viabilidade em todos os níveis, né? Claro que o primeiro é que a CEPLAN conceda e autorize. A gente tem uma ocupação do solo razoável para essa atividade. Ela não dificulta muito. Aí entra as vantagens de você estar perto de um centro residencial, para ter a mobilidade, para a contratação de funcionário, transporte, etc. Então, assim, de uma forma geral, o nosso centro, onde está envolto os nossos distritos, favorece bastante. Mas tem muita gente também procurando já um pouco mais fora do perímetro urbano. Demora um pouco mais, mas pode ser funcional, porque você tem um custo menor de aquisição. Ou seja, aí para aquele que não está no meio enxergar o potencial, e isso de forma mais aberta, aí com um ângulo 360 dessa questão de negócio, nós temos principalmente 3 eixos aqui que me vieram à cabeça. O Fábio, da prospecção, análise, consultoria aqui embaixo, onde tem, quanto custa, em que área, entender esse modelo de negócio desse investidor de galpões no meio e o grande fundo lá que está com o guarda-chuva decidindo onde e como instalar para crescer no mercado. Exatamente, exatamente. Essas empresas sempre tiveram os olhos voltados para Bauru, porque nós sempre tivemos em Bauru, sempre, desde que eu me conheço por gente, Bauru sempre teve uma filial, uma autarquia, os escritórios das montadoras na década de 70 já estavam todos em Bauru. Então, assim, todo mundo precisa ter um ponto de apoio em Bauru, em qualquer setor, desde administrativo, corporativo, automobilístico, enfim. Hoje estamos voltados para a logística. Legal. Então, você vê que isso já não cria mais aquela situação, fala, Bauru não tem indústria. Não precisa ter. De repente, a gente tem até uma coisa que se equipara, que é a questão logística e de transporte e armazenamento. Tá, legal. Entender isso que não é necessariamente a planta de fábrica. Se tiver outras áreas, é um outro negócio. A Toyota de Sorocaba. Exato. Tá? Mas se você tiver a logística e o armazém aqui nesse conceito, você consegue agregar valor. Exatamente. Muito bom. Os fundos privados, eles estão ligados a isso, porque é um investimento de porte, né? Fazer um barracão lá de 15 mil metros quadrados, 15 metros de área, um pátio gigantesco com todas essas exigências. É um processo de aluguel o quê? De 15 anos, 20 anos? 15, 20 anos, isso pode ser feito, renovado por igual período, que é muito comum, né? Porque já existe um planejamento, um estudo em cima daquilo. Então a empresa sabe até onde ela vai chegar e qual será o potencial dela de faturamento e tudo mais. O investidor, ele está buscando a rentabilidade com segurança. E isso demonstra segurança, porque de repente um fundo quer investir num condomínio para fazer venda de lotes, para vender casas, e isso é uma coisa que tem um período de maturação, de aprovação, para depois vender, para depois executar. Então é uma coisa de mais longo prazo. O BTS comercial de galpão, ele é muito rápido. Você faz um galpão pré-moldado hoje em 8, 10, 12 meses.
ou seja, em 15 meses a empresa está funcionando, portanto, o investidor está tendo seu retorno mais rápido. Legal. E aí tem a questão do time de negócio, né? Que fica a ansiedade do Fábio e a equipe para lidar. A gente falou da questão do poder público não atrapalhar, ter as oportunidades, o encaixe dessas propostas. Um grande investidor desse, ou a ponta do guarda-chuva, quando ele decide que precisa fazer, se não tem aqui, ele vai procurar em Agudos ou outra área, porque ele sabe que naquela área de entorno ele precisa fazer, mas não dá para esperar para sempre. Não dá, não dá. O planejamento já vem meio pronto, ele já vem decidido com o que ele quer, você tem que criar as oportunidades, a gente sabe, a gente tem mapeado tudo que tem disponível na cidade e também a gente mantém contato com vários investidores de vários níveis, sempre todo mundo, né, fazendo se cotizando para tentar viabilizar o mais rápido possível. São vários níveis de negócio. Falando uma outra área aí que você conhece muita gente das áreas intersetoriais, né? Há um pouco tempo estava falando aqui, a gente conversava com os economistas, aí, o pessoal que mexe com o mercado financeiro, eles falam, olha, tem ao invés da renda fixa comum e do dia a dia, vai nos fundos imobiliários, comprar grandes galpões, cotas, né? Investir dinheiro lá na área de Itajaí. A gente está falando de alguma forma de um mercado aqui também paralelo, importante aqui. Exatamente, ele está começando ao longo a fazer do caminho. Exatamente, está fazendo parte. Até porque quem já tem esses contratos, os fundos que já têm galpões como esse que você está citando, já está sabendo que tem contratos aí rodando há 30 anos. Qual que é o custo do investimento? O custo do aluguel, por exemplo, porque, lógico, está na planilha dele lá. Ele sabe quanto ele vai gastar para o cara construir, a questão condominial aqui. A gente está falando em percentual de quanto para o modelo de um negócio industrial, por exemplo? A rentabilidade para o investidor, a gente sabe que hoje, em média, né, a gente tem investimento aqui com renda de 0,5%, 0,6% do valor investido. Isso é muito comum, é o que todo mundo busca, mas isso é um comércio de varejo normal. Um investimento desse porte, de um galpão, com essas características que a gente está falando, que é lógico que encarece bastante, eles buscam 1,2% de remuneração. Porém, essa conta fecha para o pretenso locatário, porque a área de armazenamento, nós já estamos dizendo, se é pé direito duplo, é óbvio que ele armazena o dobro, se tem um pátio maior, é óbvio que ele tem mais fluxo de carga, descarga, abastecimento, e se a cidade permite ele ter o licenciamento rapidamente, ter todas as licenças pertinentes, ter a segurança, que é uma coisa que está impactando bastante hoje, não só por ser condomínio, pela nossa região também, que não tem o foco, você sabe o que a gente vive hoje aí nos grandes centros. Lógico. Então, isso também existe um custo que ajuda a baratear a despesa fixa do operador logístico. Né? Legal. O fato de a gente ter um mercado do interior do estado de São Paulo, reconhecidamente dos dados de PIB, alguns lugares melhores, IDHs ou não, que nosso, entorno marginal, se a gente fizer o tratamento de esgoto, temos uma rede de hospitais de saúde muito bons, isso tudo forma uma musculatura em mais de uma frente. Aqui, exatamente. Potencial. E um detalhe, nós temos facilidade em contratação de mão de obra para essa área. Então a gente já tem essa qualificação, entendeu? Há muito tempo a gente tem essa situação logística, só que ela era toda fragmentada em pequenos galpões, em pequenas empresas ou partes de empresas que se compartilham. Não sei se você sabe, na pandemia, muitas empresas logísticas que já estão há muito tempo em Bauru foram forçadas a diminuir a operação e compartilhar um galpão entre 2, 3, alguns até permanecem até hoje. Sim. Pela insegurança, porque afinal de contas não estamos dizendo só do custo do aluguel mensal. É aluguel, é água, luz, funcionário, e segurança e tudo mais. Manutenção. Então também existe aquela questão do locador, né? Uma coisa é você ter um locador privado, particular, que tem um aluguel. Outra coisa é você alugar de uma empresa de locação. É óbvio que existe uma parceria muito maior e ela tem que ajudar o locatário a impulsionar o negócio para que ela se mantenha viva. E a gente tinha uma coisa aqui ainda muito assim, muito privada, particular, familiar. E isso também dificultava, emperrava várias negociações, até onde a responsabilidade do investidor locador de cuidar e fazer aquilo que o locatário precisa para desenvolver a atividade, e aquele que achava que não, eu aluguei, daqui você se vira. Não é mais assim. A gente está identificando os potenciais de vocação, né, e tirando essas informações para transferir para a pessoa no dia a dia, enxergar melhor a nossa cidade, os potenciais de negócio, para falar de onde a gente errou, mas a gente, em função de não ter tido nas etapas do nosso tempo aqui todas essas questões maturadas ou resolvidas, a gente perdeu. Muita gente deve ter te procurado e falar, não dá, não vou conseguir fazer, eu tenho que correr com o tempo aqui. Muita gente, já perdemos, infelizmente, a gente sempre fica triste porque quando a gente recebe uma indicação ou alguém da nossa região, a gente tem muita parceria com as outras cidades iguais ou maiores que nós, e o pessoal fala, puxa, que pena, sua cidade não tem, está perdendo o time.
Acho que nós estamos recuperando o timing agora, graças Legal. a Deus. Eu acho que isso vai acontecer bastante. Mas também foi um pouco da mudança da cabeça do investidor. Isso ajudou a mudar bastante esse cenário. Quem está nos ouvindo, assistindo, deve estar perguntando, mas me fala de alguns exemplos dos negócios. Então, eu vou falar alguns aqui, o Fábio depois toma conta dos deles que ele pode estrategicamente falar. Olha, Brasprex, Mercado Livre, acabei falando aqui, né? Pessoal que vende pequenas e grandes encomendas, as grandes empresas de grandes transportes de bebida, está todo mundo no meio. Todo mundo no meio, o Amazon está aqui hoje também, aí nesse parque. Existe também as empresas que transportam aí medicamentos, que você sabe, nós temos uma grande em Bauru, mas existem outras vindo para cá. E como eu disse, existe muita parceria, né, de empresas que transportam para várias marcas, né? Hoje nós temos aí a Flora, do grupo JHS aí, que está lá no condomínio da Mondelez, que é da parte de higiene e limpeza, a Humano Alimentar, que é uma empresa bauruense que faz o armazenamento e transporte de alimentos, né, de gastroenterais e suplementos, etc. E a Transtec também está lá, agora está chegando a SP Modal, que mexe com a área de doce, chocolate. Então, assim, a movimentação é de quem já está aqui, que está tentando se relocar, aumentar, expandir, graças a Deus, e aqueles que não tinham oportunidade, que faltava espaço, que também estão começando a se instalar aqui. Então, acho que isso vai ser uma disparada crescente, que vai gerar realmente um mercado paralelo aí de investimento na área imobiliária para a construção e adaptação de grandes galpões ou ex-indústrias, né? Tanto quanto para a locação imobiliária de uma forma geral. Eu acho que todas as imobiliárias hoje, quando recebem uma ligação, sabem que tem sentido, porque eles estão procurando e já têm a decisão de estar aqui em Bauru. Pegar um braço disso, que é um negócio gigantesco. Eu comentei que sobre o mercado imobiliário, estava lá com a casa para vender, parecia um monte de gente que estava abonado. Falar aqui, Bracel, não tem lugar para alugar em Lençóis Paulista. A cidade se multiplicou no ramo imobiliário por causa disso. Muita gente trabalhando, se instalando aqui, inclusive mão de obra. Essa eu posso citar um exemplo. Eu recentemente fiz a locação para a Sotrec, que é da Caterpillar, que está ali, ali próximo ao Bauru Shopping, que tem um grande contrato com a Bracel e precisava ter uma infraestrutura maior. Ela já estava em Bauru há muito tempo. Ao lado já começou a Komatsu também. Tudo isso, essas empresas de máquinas, serviços e manutenção precisam atender a Bracel. E o único centro que tem condição de atender para abrigá-los é aqui. E aí, para isso também está vindo muito profissional de fora morar em Bauru para poder atender o pessoal da Bracel. Isso realmente tem sentido. A gente falou em cadeia em rede, você vê, a gente falou de chocolate a celular, de bebida a produtos industriais, máquinas aqui, é um negócio que tem um mix enorme. De que forma, naturalmente, a essa altura do nosso bate-papo, o e-commerce, a pandemia, o pós-pandemia, o mercado digital entrou nessa onda também? Eu acho que foi a sensação que você tem de você ir lá no aplicativo, comprar um produto e receber na sua casa em 2 horas. Isso porque ainda não está descendo um avião aqui no aeroporto, que não deve demorar. Então, isso, obviamente, se você não está transferindo para o consumidor esse custo, né, a maioria frete grátis, é óbvio que tem sentido ele ter um entreposto aqui próximo, porque não atende só Bauru, atende uma região, como a gente sabe, a 300 quilômetros. Então, acho que isso mudou bastante o mercado. A gente não sabe onde isso vai parar ainda, né? Você consegue enxergar o chamado transporte de cargas, ainda que de pequenas encomendas, de usar bem o que tem de espaço em aeroviário aí para essa história? Eu acho que vai existir uma ligação. A gente tem tudo aqui, né? Do rodoviário, né? Não estamos usando uma hidrovia para esse tipo de comércio, mas não sei se isso vai acontecer. Mas eu acredito que o aeroviário deve chegar em breve, né? Nós já temos condomínios industriais aí, como é o LEB, né? Que está ali próximo do aeroporto, está numa localização muito estratégica. Obviamente o pessoal vai enxergar que isso é uma maneira dele estar colocado perto de um aeroporto, que uma hora ou outra deverá se transformar em um aeroporto de carga também, né? Quanto tempo, Fábio, entre um grande investidor pegou, ele tem lá o grupo dele, o manager vai lá e fala, procura o Fábio em Bauru para fazer, porque eu preciso botar um negócio lá, um negócio que ande com razoável necessidade, porque o setor quer para fechar e consolidar e concluir um negócio desse? Quando a operação vai começar num tamanho que já existe o prédio pronto, não mais que 3, 4 meses. Quando a operação, você não tem o produto pronto e acabado, mas está definido mais ou menos os parâmetros, de 12 a 16, 18 meses está em funcionamento. É o que a gente espera, né? Muito legal. Por isso, quando eu falei de condomínios logísticos, mercado, economia digital, e-commerce, hubs, eu não estava falando bobagem, então, quando fui escrever o texto para montar essa rede. É uma realidade, é uma realidade. A gente fica muito feliz de ver isso, porque quando você vê tudo em funcionamento, você chega na empresa pronta e vê em plena atividade, você fica muito
fica realizado e vê que a gente tem esse potencial que é real, sabe? Bauru não é somente uma cidade que vive de um comércio de varejo, como foi o nascimento dela. E assim, essas empresas sempre ficam e se consolidam na nossa cidade e trazem os seus correlatos, os agregados, os parceiros, e um fala para o outro, e a famoso boca a boca vai divulgando aí o nosso potencial, se Deus quiser. Então, com o jornalista, quando eu liguei há um tempo, há mais de um ano, para o Fábio para falar sobre a questão da Mondelez ali da área, tinha uma questão industrial ali que você enxergou no modelo para consolidar ele como condomínio, ou seja, tem uma parte ali para negócios de porte que o fato de estar estruturado com a base numa planta industrial, né, ela facilitou ou ajudou muito a poder andar isso para frente. Sim, com certeza, com certeza. É um investimento que a gente tem muito orgulho desde que ela começou crescendo, chegou até onde foi como uma indústria, mas ela deixou aí uma estrutura que a gente demoraria anos para poder chegar e atender como está funcionando hoje. Fábio Biancardi, muito obrigado por ter vindo conosco aqui. Tem segredos de contratos que ele, lógico, precisa aguardar, de grandes investimentos, e a gente fica o tempo inteiro chamando o Fábio para poder contar isso para vocês. Mas a ideia do nosso programa aqui, muito obrigado pela contribuição na missão pública, é de entender a nossa cidade num ramo que está indo muito bem. Muito obrigado. É exatamente isso que a gente deseja. Hubs logísticos, armazéns, condomínios logísticos, negócios, encomendas, a gente está aqui falando da Bauru sem limites. Não é só no mês de aniversário não, é para você entender como está a economia e as atividades de produção da nossa cidade. Se você pegou esse programa nosso no meio do caminho, não se preocupe. A TV Câmara é a emissora pública, a Rádio Câmara, ela tem como documento público isso para você acompanhar o registro da nossa história. É só ir lá na página e clicar em vídeos no YouTube. Até o nosso próximo encontro.